O plano de Deus para o homem é que ele nunca envelhecesse e que ele vivesse sempre no estado original de criação. Mas Deus disse: o dia que tu tocar e comer desta árvore, vai morrer. Isso está em Gênesis capítulo 3. O morrer que Deus está dizendo é que haveria um processo de degradação do homem, de envelhecimento do homem. E ele teria morte natural e espiritual, se isso acontecesse. Ele teria dois tipos de morte, porque a morte principal, a mais importante no que tange a vida do homem, é a morte espiritual. Essa é que nós temos que temer. A morte natural não é problema para quem tem fé e quem crê em Deus e está reconciliado com Deus. É uma bênção até. Agora, o que aconteceu com eles foi o seguinte: a desobediência. Eles passaram a se alimentar da árvore do conhecimento e não da árvore ordenada por Deus, que era a árvore da vida, que era o próprio Cristo que estava também neste lugar, que deveria suprir o homem com a vida divina, com a sabedoria divina, com a luz divina. Mas exatamente o homem não fez isso. Ele desobedeceu a Deus. Então, naquele momento em que sua alma saiu do propósito e passou a ter uma vida independente de Deus. E quando um homem se separa da comunhão, da união com Deus e sua vida divina, ele vai morrer. Pode demorar muitos anos, mas certamente vai morrer. E foi o que aconteceu até hoje. O primeiro casal levou 900 e poucos anos para morrer, mas morreram. Se cumpriu aquilo que Deus disse. Então, este processo de envelhecimento, nós temos que considerar este aspecto original da criação de Deus do homem. Eu não posso pensar apenas num homem natural para analisar essa questão. Porque nós temos que ver a constituição e a formação do homem. O homem é tripartido. Ele tem um espírito, que é a parte mais nobre, importante e elevada que ele tem, o seu espírito. O que tem mais valor na pessoa é o espírito. E é o que nós damos menos valor, é o espírito. Então está tudo equivocado. A segunda coisa mais importante no homem é a sua alma, que é a mente, vontade e emoções. E até a parte menos nobre do homem é o corpo físico. Então, neste processo de envelhecimento e degradação, o que se estraga, o que se degrada? O físico, a parte exterior do homem. Como também, se sua alma não for salva por Deus, também estará eternamente condenada e não serve para mais nada. Mas o espírito volta para Deus que o deu, como diz a palavra de Deus. Então, se eu vou analisar o processo de envelhecimento sob o ângulo físico apenas, obviamente que eu não vou ter uma satisfação em conhecer essas coisas, nem de aceitar essas coisas, porque é um processo realmente que faz a gente não ficar alegre nem satisfeito, porque a gente vai perdendo a força física, os problemas físicos vão começar a aparecer, o ânimo, o vigor físico também começa a cair, uma série de coisas negativas que nós já sabemos, que é intrínseco ao processo de envelhecimento natural. Mas o que importa em tudo isso não é a gente analisar o processo de envelhecimento físico, e sim saber se aquela alma daquela pessoa vai envelhecer ou não. É esse aspecto que nós temos que dar importância, porque pode ter pessoas extremamente vivas e com sua alma jovem, e ela pode ter 70 anos de idade aqui na Terra. Agora, eu gosto de olhar as coisas sob o ângulo realístico. E este que eu estou falando é o ângulo realístico. Então, eu conheço pessoas com 70 anos, mas que têm o espírito alegre, têm uma alma lúcida e sóbria, obviamente que tem uma certa restrição física, é normal, mas o que importa? A destinação do corpo voltará ao pó, como Deus diz. Do pó vieste, ao pó voltarás. Mas a alma,
ela precisa ser salva, ela precisa ser educada, edificada, redimida, para estar eternamente na companhia, na presença de Deus. Então isso, nós não podemos olhar a questão física, porque nós estaremos assim inseridos num contexto tão pobre e baixo. Nós temos que ver as coisas mais importantes e mais elevadas, que são as faculdades almáticas do homem. Como estão as nossas condições da nossa alma? Nós precisamos examinar. Elas estão em processo de morte, de degradação, ou elas estão em processo de edificação espiritual? Nós estamos num processo de conhecer Deus e todas as suas coisas. A nossa mente está sendo renovada, porque quero dizer para você, eu conheci pessoas que tinham 30 anos, que você olhava para aquelas pessoas, naquela época, as fotografias, você jurava que tinha 50, no mínimo 50. E quando essas pessoas receberam o advento de Deus nas suas vidas, a salvação, a palavra de Deus, você, depois de 3, 4 anos que essa pessoa estava sob o efeito do processo de poder da palavra de Deus, essas pessoas se renovaram, essas pessoas melhoraram a sua aparência física, rejuvenesceram. Você olha agora sim, ela realmente expressa a sua verdadeira idade. Porque o que ocorreu para que este processo rejuvenescedor acontecesse? Ela melhorou a condição da sua alma. A sua alma tem qualidade, tem vida de Deus, tem alegria, tem satisfação, tem paz. Isso até é tão poderoso isso, quando a vida divina está na alma do homem, até o físico recebe um processo de melhoramento. Eu tenho essas experiências, eu não estou falando de coisas teóricas, estou falando de coisas que eu já presenciei, essas experiências, já convivi com essas pessoas e vi esse processo acontecer.